Olá, eu sou Juliana Matos, hoje eu farei a resenha de Eu, Robô. Isaac Asimov nasceu na Rússia em 1920, porém, em 1928 ele naturalizou-se como norte-americano. Isaac Asimov é um dos grandes nomes da literatura científica mundial e é autor de diversos livros aclamados pela crítica, como por exemplo a trilogia da Fundação, que já tem resenha no canal gravada pelo Jefferson, O Fim da Eternidade e Os Próprios Deuses. Eu, Robô é um dos principais livros deste autor. E é um livro bastante fácil de ler, a leitura é bastante tranquila. E ele é um livro de contos e que foi uma surpresa para mim. Eu, na minha ignorância, não sabia que o livro era de contos. E o livro, então, ele é composto por 9 contos. E apesar deles serem contos, eles possuem uma estreita ligação entre si, pois em todos esses contos é feita uma entrevista com Susan Calvin, uma psicóloga especializada na psicologia robótica. Então esses 9 contos são 9 casos, 9 experiências que esta mulher teve ao longo de sua carreira. É interessante então porque nesses 9 contos nós temos a evolução da robótica, a evolução da empresa da qual essa mulher faz parte, as mudanças que ocorreram na relação entre o ser humano e os robôs. E em todos esses contos nós temos as famosas 3 leis da robótica. E nós vemos então uma interação, uma subordinação entre essas 3 leis, porém nós vemos que essas 3 leis, elas têm uma hierarquia entre si. Então, devido a essa hierarquia e essa relação que elas possuem, ao longo dos contos nós vamos ver alguns problemas, alguns conflitos que surgem na mente dos robôs, e isso vai se refletir nas relações com os seres humanos. Este então é um livro de ficção científica no qual, apesar da tecnologia ser bastante avançada, no qual nós temos robôs que possuem uma mente bastante desenvolvida, bastante complexa, o autor busca mostrar quais seriam os reflexos na nossa sociedade de humanos se nós tivéssemos uma tecnologia tão avançada, quais seriam os conflitos existentes e quais seriam os limites existentes nesta tecnologia. Foi então uma experiência bastante boa ler este livro, porque ele nos dá uma perspectiva muito interessante da questão da robótica e nos mostra como os seres humanos, em geral, eles possuem um certo medo da tecnologia. Nós vemos que a sociedade, em geral, eles possuem um receio do desconhecido e o receio do que poderia acontecer se entre os seres humanos, na sociedade, assim, no seu dia a dia, tivéssemos robôs trabalhando, robôs com cargos de poder e que isso poderia ensejar nas relações entre os seres humanos. Os contos são muito bons, cada um com uma certa particularidade, uma certa perspectiva. E um dos meus prediletos é um dos primeiros contos, acredito que o primeiro, em que nós temos um robô bastante primitivo em relação aos demais. Ele é um dos principais modelos que surgiram. E esse robô, então, ele possui uma relação bastante amigável com uma criança. E essa criança, então, ela se torna bastante próxima, ela tem esse robô como um amigo. E é um conto, assim, que te deixa com o coração, assim, transbordante, porque é um conto realmente muito fofo. E foi, então, um dos meus prediletos. Bem, como vocês podem ver, essa nova edição da editora Aleph ficou muito bonita. Está cheia de marcações. Eu não li este livro de uma vez só, eu iniciei a leitura em 2015 e terminei somente em janeiro de 2016, mas isso ocorreu por falta de tempo, por falta de disciplina minha. Eu deixei acumular algumas coisas e acabou que as minhas leituras ficaram um pouco prejudicadas. Porém, assim, é um livro muito bom, foi o meu primeiro contato com o autor e foi um contato bastante prazeroso. Eu gosto muito de ficção científica e, assim, quem gosta do gênero precisa ler Isaac Asimov, e também é uma boa pedida para aqueles que ainda não gostam tanto do gênero, possuem algum receio. Então, Eu, Robô é um ótimo início então para você conhecer esse universo. Então, se você gostou dos meus comentários, se você ficou com vontade de ler o livro ou já leu, não deixe de comentar no vídeo as suas impressões, pois é muito importante para mim
saber a sua opinião e não esqueça também de curtir, compartilhar, favoritar e se inscrever no canal. Obrigada e até mais!